Muito boa noite, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos. Quero cumprimentar a todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, estamos aqui para darmos continuação na leitura da Bíblia Sagrada, neste propósito maravilhoso que o Senhor tem colocado em nosso coração. Hoje mais um dia abençoado que o Senhor nos concede, nos concedendo saúde, força, graça, paz e nos concedendo esperança, nos renovando a nossa. O nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que fez os céus e a terra. Meus amados, hoje estaremos meditando na Bíblia Sagrada. Um grande abraço ao meu tio Sérgio Dal Ponte. Um beijão no coração, meu tio. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí. Já está ligadinho comigo. Eita glória! Como eu estava dizendo, meus queridos, hoje o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos aqui para realizarmos a leitura da Bíblia Sagrada, baseado no livro do Êxodo. Hoje estaremos lendo o capítulo 8 ao capítulo 10. Do capítulo 8 do livro do Gênesis, do Êxodo, até o capítulo 10. Aleluia! Deus é um Deus poderoso. Na leitura de ontem, meus amados, eu fiz uma reflexão e nós acabamos lendo o Salmo 23 e logo em seguida nós começamos a ler os capítulos 4 e até o capítulo 7. E no capítulo 7 nós vimos quando Deus começou a conduzir Moisés e Arão para ir conversar com Faraó, para Faraó liberar o seu povo, o povo hebreu, para sair do Egito. E no capítulo 7, até o capítulo 7, do capítulo 4 até o capítulo 7, Deus ele dá orientações a Moisés, Moisés dava orientação a Arão, e Arão passava a Faraó, mas sempre junto com Moisés. E nós vimos que Deus avisou Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. E isso ele fez, endureceu o coração de Faraó. E chegou o momento que Faraó, como estava com o coração endurecido para não liberar o povo, porque Deus tinha endurecido o coração dele e tinha avisado Moisés, Deus envia a primeira peste. Tia Lourdes, um grande beijo na paz do Senhor, minha tia. Um grande beijo para a Bisa Leocádia, para o meu primo André aí também. Os meus ouvintes, participantes deste propósito fiel, até debaixo d'água. Que Deus abençoe vocês, continue dando força e ânimo para vocês, meus tios. Em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, Deus avisou Moisés que iria endurecer o coração de Faraó para ele não liberar o povo. Mas aí você me pergunta, mas Deus respondeu à oração do povo, Deus levantou Moisés para libertar o povo, para conversar com Faraó, porque Deus queria libertar o povo. Aí você me pergunta, mas por que Deus avisou Moisés que iria endurecer o coração de Faraó? Meus amados, tem um ensinamento maravilhoso aqui para nossas vidas, que eu esqueci de mencionar ontem. Deus endurece o coração de Faraó e avisa Moisés,
Porque é o seguinte, porque se Deus não endurecesse o coração de Faraó, e Moisés e Arão fossem falar com Faraó, e somente através daqueles sinais que Deus concedeu a Moisés, através de Arão, quando ele joga a vara no chão e ela se transforma numa serpente, depois a serpente engole as cobras dos feiticeiros, dos conselheiros de Faraó, e depois, no sinal que Deus concedeu através da vida de Moisés e de Arão, tocando na água do rio Nilo e a água se transformando em sangue. Toda a água do Egito se transformou em sangue. Quem estava na presença do rei de Faraó e de todos os seus conselheiros era Moisés e Arão. Se somente através daqueles sinais, mesmo que Moisés e Arão estavam dizendo para Faraó e para todo o povo que Deus enviou eles para resgatar o povo hebreu do Egito, eles não iriam crer que realmente era Deus que estava fazendo aqueles sinais, que realmente era Deus que estava libertando o povo do Egito. Eles iam crer que era Moisés e Arão. Por isso que Deus avisou Moisés, olha, eu vou usar a tua vida, tu fala isso, isso e isso para Faraó, só que eu vou endurecer o coração dele. Por quê? Porque se eu deixar ele com o coração mole, o povo vai achar que é vocês. Não está escrito isso na Bíblia. Eu estou trazendo para uma... explicando de uma maneira fácil para você entender. É mais ou menos assim Deus estava falando com Moisés e Arão. Porque se eu deixar o Faraó com o coração mole, ele vai ver os sinais, vai ver que realmente eu estou falando, usando vocês, mas o povo vai crer em vocês e não em mim. Aí por isso que Deus dificulta a retirada do povo do Egito, a liberação de Faraó. Porque através da dificuldade, Deus iria começar a enviar pragas. Aí o povo iria crer. No final do livro do Êxodo, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Deus envia 10 pragas. Nós vamos ler agora a segunda, a terceira e a quarta praga. No total são 10 pragas que Deus envia no Egito. E através dessas pragas, Deus mostra para Faraó, cada praga dessa, Deus está mostrando para Faraó que ele está derrubando a desrespeito a um Deus dos egípcios. Cada praga que Deus manda é para derrubar um Deus, entre aspas, com letra minúscula, que a Bíblia mostra, que os egípcios adoravam. Por isso que Deus mandou 10 pragas, para destruir, cada praga destruía um Deus que os egípcios adoravam. Até o final da leitura do livro do Êxodo, você vai entender. Por isso que Deus endurece o coração de Faraó, para o povo crer que era realmente ele que estava falando através de Moisés e de Arão, que ele que estava fazendo aqueles sinais. O primeiro sinal foi transformar a água do rio Nilo em sangue. Todas as águas do Egito em sangue. A segunda praga nós vamos ler aqui no capítulo 8. Deus envia rãs, sapos, rã, para o Egito.
O Egito é tomado, infestado de rã. E aí aqui eu tenho uma explicação bem simples para você entender o que eu estou dizendo. Diz assim: quando Deus mandou as 10 pragas ao Egito, Êxodo capítulo 8 até o capítulo 10, hoje nós vamos ler, tá? Uma introdução, uma pequena introdução eu vou fazer aqui para você entender a respeito das pragas que Deus está enviando. Vai enviar. Quando Deus mandou as 10 pragas ao Egito, ele estava mostrando ao faraó que só existia um Deus. Cada praga era um golpe certeiro em um dos deuses do Egito. Olha só. Primeiro, quando o rio Nilo se transformou em sangue, Deus pôs abaixo o Deus Quinum, que teria concedido a vida aos egípcios por meio das águas do rio Nilo. Você está entendendo? A segunda praga, a praga das rãs, representava a falsa deusa Bastete, que os egípcios acreditavam ajudar as mulheres a conceber, a ter filhos, a engravidar. Por isso que cada praga derrubava esse misticismo dos egípcios. Eles acreditavam em tudo quanto é coisa. E cada praga que Deus enviava era para derrubar um Deus, entre aspas, dos egípcios. Aí a terceira praga, a morte dos animais egípcios simbolizava os deuses Apis e Mineves em forma de touro e a deusa Hathor em forma de vaca. Você já entendeu o espírito da coisa, não é? Quando aquelas 10 pragas aconteceram, ficou bem claro quem era o verdadeiro Deus. Então, a introdução, a explicação aqui está bem clara, meus queridos. Que Deus envia, a Bíblia nos diz que Deus envia 10 pragas. Cada praga que Deus enviava era para derrubar um Deus, entre aspas, dos egípcios. Aqueles deuses falsos que os egípcios criam. Então agora nós vamos ler a respeito da segunda praga, da terceira praga, da quarta praga. Da quarta praga, da quinta, da sétima e da oitava praga. Hoje nós vamos ler até a oitava praga, do capítulo 8 ao capítulo 10. Vamos lá? Ficou bem explicadinho para vocês, meus queridos? Então abra sua Bíblia, arrume teu celular aí, vamos para a leitura. Capítulo 8, a epígrafe diz, a segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo.
Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas quando os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio? Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre faraó. Jeremias Honório, um grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus, você e tua família. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 28, a quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios
e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio de Faraó e as casas de seus conselheiros. E Faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Meu querido vizinho Hélio, meu irmão, amigo, que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a sua família. Acompanhe conosco aí a leitura da Bíblia Sagrada, meu querido. Deus tem bênção para nós nesta noite. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Meu querido amigo e irmão José Roberto Estopa Guarani, grande abraço, meu querido, na paz do Senhor Jesus Cristo. Se oferecermos sacrifício que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nós. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, ao nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Capítulo 9. A 5ª praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me prestes culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo.
Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha, e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma só praga, que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Vocês lembram que eu tinha explicado para vocês a respeito do endurecimento do coração de Faraó? Está respondendo aqui, meus queridos, ó. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apresentaram-se em recolher-se aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito.
Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizos e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Que maravilha, né, meus queridos? Deus é tremendo. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou os israelitas que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 10. A oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha só que maravilha. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade, de granizo e de todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios
e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-lo ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e deixaram um grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e as trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus,
o nosso Senhor, prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais vereis a tua face. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vocês viram como Deus é misericordioso? Ele avisa e ainda mantém, para que a glória dele seja manifesta, ele ainda mantém o rebelde de pé. Isso que ele fez com o faraó foi para mostrar o poder dele, que somente ele tinha o poder de fazer tais coisas, que ele, somente ele, é o único Deus verdadeiro, poderoso, vivo, que cura, salva, liberta, transforma, abençoa. Somente ele, não há outro. Não há outro. Por isso, tudo isso, meus queridos. Por isso esses diálogos de Deus com Moisés e Arão com Faraó, Faraó pedindo misericórdia para Moisés e Arão, e depois não cumprindo com a promessa. Então Deus, ele é misericordioso. Ele estava provando, mostrando o poder dele para o povo de Israel, os israelitas, e também para Moisés e Arão, e principalmente para Faraó, para aquele povo que não acreditava em Deus, que adorava qualquer outra coisa menos o Deus verdadeiro dos hebreus, o nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Ficou bem explicadinho a respeito desses capítulos? Compartilhe essa live, deixe seu like. Quero agradecer a todos pela presença, pela participação. Compartilhe, deixe seu like, seu comentário aí. Que esta live possa chegar em vários lares para que Deus possa abençoar, fortalecer e revestir e acrescentar a fé de muita gente em vários lares por aí. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos. Hoje finalizamos o capítulo 8 ao capítulo 10 no 20º dia. Amanhã, 21º, estaremos lendo o capítulo 11 ao capítulo 13 do livro do Êxodo, tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te livrando, te guardando de todo mal, e que nenhuma peste venha chegar na tua casa, em sua vida e na vida dos teus filhos e da tua família. Em nome de Jesus eu profetizo a proteção de Deus, as bênçãos de Deus sobre a tua vida e os cuidados de Deus sobre o teu lar. Em nome de Jesus. E não esqueça, o Senhor é o nosso pastor, tá bom? E nada nos faltará. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.